Bom, pessoal, nesse vídeo aqui nós vamos tratar a respeito de um assunto bem polêmico, que é a descaracterização de personagens, e teremos que abordar esse assunto, que é a questão do racismo na comunidade gamer, que não é de hoje que nós temos aí a questão de preconceitos enraigados na comunidade gamer. Esse assunto vem à tona justamente por causa do live action da franquia Resident Evil, que está sendo feito pela Netflix. No último Geek Week foi divulgado toda a equipe que faria parte aí, os atores que fariam parte desse live action. E aí o que foi surpreendente é que no papel do grandioso vilão da franquia Albert Wesker, nós encontramos ali um personagem negro. Sendo que precisamos tratar que o personagem em si, folclórico da franquia Resident Evil, foi construído lá nos anos 90. E ele sim é uma pessoa branca, loira, de olhos verdes, ou azuis, como você queira dizer aí. Você queira expressar. E que tem os seus olhos transformados aí para vermelho, né? Então nós temos uma construção de um personagem ao longo de vários anos. Aí nós temos Resident Evil 1, Resident Evil 2, Resident Evil 3, Resident Evil 5, Resident Evil 7, onde nós temos Resident Evil Code Verônica também, onde nós temos justamente todas as características desse personagem impregnadas no jogo e principalmente sendo transmitidas para toda a comunidade fã de Resident Evil. E agora nós temos um live action que vai apresentar esse personagem que ao longo dos anos foi construído agora como um personagem que vai ser interpretado por um ator negro. E aonde entra justamente agora esses fatores de descaracterização de personagens e principalmente a questão do racismo. Porque você ter ali um personagem construído ao longo dos anos e agora você vem de uma forma meio que abrupta e vem demonstrar uma descaracterização totalmente do personagem, realmente é tema para debate. Mas o debate que precisa ser tratado aqui não é o debate que muitas vezes as redes sociais e também os fanboys levam para esse lado, aonde tentam deturpar a descaracterização de um personagem, levando para os seus preconceitos arraigados, que muitas vezes é colocado e explicitado da forma como essa pessoa reage a uma descaracterização de um personagem. Só para a gente poder entender aqui, eu vou citar um outro personagem, para a gente poder abranger esse assunto aqui e aprofundar um pouco esse debate. O personagem Wolverine. Ao longo dos anos 90, ali final dos anos 80 e boa parte dos anos 90, Wolverine sempre foi tratado como um cara durão, símbolo da masculinidade. Um cara que não aceita chorar, não aceita dor. Esse é o Wolverine, com suas características próprias. Pode estar errado, e aí nós estamos falando de uma época onde as pessoas pregavam isso. Eu mesmo cresci sendo ensinado por meu pai e minha mãe que não poderia lavar louça. Isso aí é questões de costumes, de épocas. Não quer dizer que eu vou fazer isso com meu filho. Que o homem não poderia lavar louça, que o homem tem que ser masculino, a figura masculina não tem que chorar, não tem que sentir dor. Se apanhasse na rua e viesse chorando para casa, iria apanhar em casa de novo porque você tinha que resolver o seu problema na rua. Essas eram as características ensinadas naqueles anos. E aí nós estamos em meio a uma cultura daquela época que demonstrava isso e expressava isso também nos personagens.
quer dizer que esteja certo. Não, longe de mim falar isso. Hoje eu ensino os meus filhos totalmente diferente, porque os tempos são outros. Mudou a forma de se olhar o mundo. Hoje nós temos a questão das minorias, que não são minorias. Claro, as pessoas falam minorias, mas não são minorias. A comunidade LGBTQI+, é gigantesca. A comunidade negra é gigantesca. As mulheres nem se falam. Que é tida como minoria, mas na realidade é maioria. Então nós temos hoje uma mudança de paradigma nesses preconceitos. Quando eu falo preconceitos, é aquilo que a pessoa traz do ensinamento, da formação do caráter, da socialização dessa pessoa. E aí muitas vezes trazem um preconceito do que aprendeu, do que viveu. Não quer dizer que você não possa mudar. Eu mesmo, como eu estou falando aqui, eu cresci em meio a essa sociedade. E outra, cresci em meio a uma família conservadora, cristã, evangélica. E compreendo muito bem todos esses dogmas. Compreendo muito bem tudo isso que é falado e é ensinado. Agora, cabe a mim entender e abrir a minha mente para poder compreender os tempos que nós estamos vivendo. Tá certo que muita gente leva isso para questão de ideológicas, políticos partidárias, que não tem nada a ver aqui. Não tem nada a ver aqui. Mas vamos voltar aqui ao assunto primordial. Porque a questão de você colocar a sua opinião, de que você não queria uma descaracterização do personagem, por motivo tal, porque você cresceu vendo aquele personagem, você é fã daquele personagem, daquela forma que aquele personagem age, até aí é louvável, é muito bem aceito. Agora, você partir para agressão, você partir para dizer, externar todo o seu preconceito, aí é inconcebível. E a gente não quer isso. Que isso venha acontecer justamente na comunidade gamer e principalmente na comunidade de fãs da franquia Resident Evil. Eu mesmo sou contrário a essa descaracterização. Mas por que eu sou contrário a essa descaracterização? Simplesmente porque o personagem foi construído ao longo dos anos. Teve até uma polêmica ultimamente aí, aonde nem foi aceita, só se cogitou colocar aí um Superman negro. Um Superman negro. Tem alguma coisa o Superman ser negro? A questão é a questão da etnia do ator em si, não. É porque o Superman é um personagem branco. Eu sei que nós vamos entrar aqui num debate de que naquela época os negros eram separados, que muita gente via, tinha muito racismo impregnado. A gente sabe disso tudo. Sabe disso tudo. Cria-se um outro personagem. E aí nós vamos esbarrar agora na questão de criar outro personagem, que muita gente fala isso. Pô, mas vai descaracterizar o Wesker aí, o Albert Wesker. Por que não cria um personagem novo? Opa! E aí nós vamos ver que nem sempre isso dá certo. A própria personagem, né, do filme Resident Evil, que agora eu até esqueci o nome da atriz, não está na franquia Resident Evil, criou-se uma personagem nova e deu no que deu. Muita gente até hoje torce o nariz. Por mais que os filmes da franquia Resident Evil, eu particularmente acho filmes bons, mas muita gente torce o nariz, critica um filme todo justamente por não ter aquela personagem. Na história, na lore de Resident Evil. Então, existem todos esses questionamentos, existem todas essas polêmicas, mas a gente precisa atentar para uma coisa. O que não pode ter é racismo. E é justamente o que está acontecendo. As pessoas vêm criticando justamente o Lance Reddick, que é um ator formidável, que já participou de Lost, Law and Order, CSI Miami, tem todas as qualidades para interpretar e interpretar muito bem esse personagem. Disso eu não tenho sombra de dúvidas.
que teremos sim uma interpretação formidável pelas qualidades do ator, pelas qualidades que o ator pode oferecer para esse live action e principalmente para a interpretação do grande vilão, que é Albert Wesker. Então, o que nós podemos muitas vezes questionar é justamente a descaracterização de personagens. Porém, vale um outro fator aqui que precisa ser ressaltado aqui nesse vídeo. Vivemos tempos diferentes onde muitas franquias estão se reinventando. Nós temos aí muitas histórias sendo moldadas para os padrões atuais, E realmente a indústria do cinema, a indústria do entretenimento, a indústria dos games está justamente visando essa mudança de paradigma na sociedade. E aí, cada vez mais, teremos sim representantes das chamadas, entre aspas, minorias que outrora não estavam nas franquias sendo colocadas justamente para representar essas chamadas, mais uma vez eu digo entre aspas, minorias que na realidade não são minorias coisa alguma. Nós temos aí a comunidade LGBTQI+, que da mesma forma que nós gostamos de videogames, mantemos essa indústria, compramos jogos, essa comunidade também da mesma forma gosta de videogame, compra jogos, sustenta a indústria. E nada mais justo do que ter seus representantes nessa indústria de games, na comunidade gamer. Ser bem representada com personagens que venham justamente marcar essa categoria. Ou quem sabe aí, categoria não fica bem aqui, né? Marcar e representar justamente essa comunidade. Aí seja na questão das mulheres, seja na questão dos negros, dos indígenas. Então isso é uma discussão que vai levar muitos debates. E aí nós temos que ter ciência e ser adultos, né? E entender que os tempos mudaram, os tempos são outros, dar uma chance para entender como que isso irá acontecer, se o personagem for bem construído e principalmente o ator tiver uma atuação brilhante, nós vamos elogiar, nós vamos aqui aplaudir. E também, da mesma forma, se tiver uma atuação pífia, nós vamos criticar. E isso não tem nada a ver com a cor, com a raça do ator. Então, realmente é um assunto polêmico, levantado lá pelo site Review, uma matéria muito interessante do Marcelo Rocha. Vou deixar o link aqui na descrição, onde ele vem transcorrendo a respeito disso, falando a respeito desse assunto muito interessante, e principalmente precisamos discutir isso hoje no cenário do entretenimento eletrônico. E aí é na questão do mundo dos games, é na questão dos desenhos, é na questão dos filmes, das séries, enfim, dos quadrinhos, das revistas. Nós precisamos sim colocar esse assunto na mesa, debater de forma racional. Afinal de contas, somos seres racionais. Aqui não tem nenhuma criancinha. E mesmo assim, criancinha, hoje em dia, entende muito bem esses assuntos. O que acontece é que muitas vezes tentamos tirar esse debate do nosso meio e preservar muitas vezes as crianças. Não, as crianças também têm que estar inseridas nesses assuntos atualmente para que possam crescer como cidadãos. E aí cidadãos honestos e que cumpram seus deveres e também respeitem os outros. Então esse assunto é um assunto bem polêmico. Talvez você esteja perguntando aí, pô, Leandro, mas qual a tua visão com relação a isso, com relação à descaracterização de personagens? Eu falei aqui que sou contra a descaracterização dos personagens, mas também, ao mesmo tempo que sou contra, sou mente aberta para entender que os tempos mudaram. E os tempos mudaram e que eu preciso me adequar a essas mudanças que estão acontecendo.
E não adianta eu ficar turrão ou querer. E agora o preconceito que eu falo aqui não é questão de você atacar a outras pessoas e aquilo que você acha que não é certo. É um preconceito que nós temos que já vai julgar antes das coisas acontecerem. Isso é preconceito. Então, eu não tenho esse tipo de atitude. Prefiro esperar para ver o que irá acontecer. Então tá aí. Essa é a minha opinião, tá? Com relação se é certo ou errado. Não tenho opinião formada com relação a isso, como eu disse. Eu estou aberto ao novo. Ao novo. E aí nós vamos ver se dará certo ou não. Bom, pessoal, agora eu quero ouvir a sua opinião. Ela é muito importante para o enriquecimento do debate aqui no nosso canal. E eu vou aguardar aí, ansioso. Deixa aí nos comentários desse vídeo, porque, como eu falei, ela pode abranger muito mais. Comente aí, comente. Esse é um assunto que precisamos debater na indústria do entretenimento eletrônico e principalmente na comunidade gamer. Eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Fui, galera, até a próxima, valeu!